O ano era 1943. O Terceiro Reich estava a perder a guerra. No leste, Stalingrado havia selado o destino da Wehrmacht. No Oster. A força aérea aliada lançava os seus bombardeamentos noturnos em ondas que transformavam as cidades industriais alemãs em mares de fogo. A máquina de guerra nazi precisava desesperadamente de uma reviravolta, de uma tecnologia que pudesse quebrar a moral dos inimigos sem arriscar aeronaves ou soldados. Eles precisavam de uma arma de vingança ou Vergeltungswaffe. O nascimento do V2, a vingança no céu. O foco recaiu sobre o trabalho pioneiro de uma equipa de cientistas de foguetões liderada pelo jovem e brilhante Wernher von Braun na Ilha de Peenemünde. O seu projeto era o Agregate 4A4. Mais tarde renomeado como V2, este míssil balístico propulsionado a etanol e oxigênio líquido era uma maravilha da engenharia. O primeiro objeto construído pelo homem capaz de atingir o espaço. Voava a uma velocidade supersônica e atingia o alvo sem aviso prévio. Era a arma perfeita de terror psicológico contra Londres. No entanto, em agosto de 1943, os aliados desferiram um golpe devastador. A Operação Hydra, um massivo bombardeamento aéreo, destruiu grande parte das instalações de investigação e produção em Peenemünde. Embora von Braun tenha sobrevivido, ficou claro para o alto comando nazi que a produção da sua arma milagrosa não podia ocorrer à vista desarmada do céu. A fábrica tinha de ser transferida para um local onde nenhuma bomba aliada pudesse alcançá-la. A decisão, o projeto RAFT, a solução foi apresentada com urgência e com uma frieza burocrática aterradora. A produção de mísseis Verminast seria movida para o subsolo. O local escolhido ficava nas montanhas de Harz, na Alemanha Central, perto da pequena cidade de Nordhausen. Ali existia um sistema de túneis abandonados, escavados décadas antes para a extração de anidrite, um mineral usado na produção de gesso. O nome de código para o projeto era RAFT, uma sigla para Agência de Compras de Mísseis. O objetivo, converter esses túneis escuros e frios na maior e mais secreta fábrica de mísseis do mundo. O início da escavação e o campo de concentração, o general Hans Kammler, um oficial das SS conhecido pela sua crueldade e eficiência implacável, foi encarregado da construção. Kammler não era apenas um engenheiro. Ele era um arquiteto do terror, e a sua solução para o problema de mão de obra foi simples: escravidão. Para construir o complexo subterrâneo, o regime transferiu milhares de prisioneiros, primeiramente de Buchenwald, para um novo campo de concentração estabelecido na base da montanha, o Mittelbau-Dora. Estes prisioneiros, judeus, comunistas, criminosos, prisioneiros de guerra e dissidentes políticos de toda a Europa não foram trazidos para serem exterminados diretamente, mas para serem exterminados pelo trabalho Vernichtung durch Arbeit. Em setembro de 1943, a primeira vaga de prisioneiros chegou. Eles foram jogados diretamente nos túneis gélidos e úmidos de anidrite. A sua primeira tarefa não era construir mísseis, mas sobreviver. Os túneis, originalmente pensados para mineração, tinham mais de 3 quilômetros de extensão, divididos em 2 túneis principais paralelos, ligados por 46 galerias transversais. A partir daquele momento, o trabalho para criar a arma que iria aterrorizar o céu aliado seria realizado nas condições mais infernais e secretas da Terra. Os prisioneiros não estavam apenas a escavar uma fábrica. Estavam a construir o seu próprio túmulo, onde a escuridão, a umidade e a ausência de ar fresco se tornariam os seus carrascos mais letais. A vida no subsolo começava e terminava com o claxon do campo de Dora. A entrada nos túneis de anidrite da montanha Constein marcou o início de uma nova forma de terror. O complexo, rebatizado como Mittelwerk Fábrica Central, não era apenas um local de trabalho. Nos primeiros meses, era o dormitório, a prisão e o cemitério dos prisioneiros. O dormitório subterrâneo, a câmara de gelo, milhares de prisioneiros foram forçados a viver no túnel 46. A principal galeria transversal que servia temporariamente de quartel. As condições eram inimagináveis. A temperatura nos túneis mantinha constante e gélida, entre 8 e 10 graus Celsius, e a umidade atingia 100%.
A água escorria das paredes de calcário, formando poças lamacentas onde os homens eram forçados a dormir. Não havia camas. Os prisioneiros entravam diretamente no chão de argila, em pilhas de 4 ou 5, a tentar partilhar o calor corporal. O fumo dos explosivos de escavação, de anidrite que causa doenças pulmonares e irritações severas, e o cheiro nauseabundo de fezes humanas, já que as latrinas eram baldes rudimentares no final da galeria, tornavam o ar irrespirável. Nima. As lâmpadas de carbureto e as luzes elétricas primitivas mal rompiam a escuridão absoluta. Os prisioneiros passavam semanas, e por vezes meses, sem ver a luz do sol. Esta privação sensorial, combinada com o frio constante e o ruído ensurdecedor das perfurações, criava uma pressão psicológica que desintegrava rapidamente a mente e o corpo. O resultado foi uma taxa de mortalidade aterradora. Impulsionada pelas condições de vida, a pneumonia e as doenças respiratórias matavam mais rapidamente do que os próprios guardas. A rotina da morte lenta, o trabalho forçado na construção da fábrica, o chamado Projeto Aminazon, era o coração do Mittelbau Dora. A tarefa inicial era limpar, expandir e reforçar os túneis trans em instalações de produção limpas e resistentes ao choque. A remoção da rocha, os prisioneiros usavam furadeiras pneumáticas, martelos, perfuradores pesadíssimas para fazer buracos na rocha. Estes equipamentos vibravam intensamente, esmagando os ossos e os músculos de homens já subnutridos. A detonação era seguida pela tarefa de remover toneladas de escombros à mão, usando apenas pás e carrinhos de mão. O racionamento, a comida consistia em pão duro e uma sopa aguada, frequentemente apenas água quente com nabos e batatas, fornecendo menos de 1000 calorias por dia. Para um trabalho de 12 a 16 horas, esta era uma sentença de morte. A disciplina era mantida pelas Zezés com uma brutalidade sistemática. O capataz ou capo, frequentemente um criminoso alemão recrutado, exercia um poder de vida ou morte. Os espancamentos eram diários e aleatórios, usados para manter o ritmo de trabalho. A chegada da produção Von Braun e o contraste em meados de 1944. A primeira fase da construção do Mittelwerk foi concluída e a produção do V2 começou. Este é o ponto onde o horror da escravidão encontrou a glória tecnológica. Wernher von Braun, o pai do míssil, e a sua equipa de cientistas e engenheiros civis alemães que não eram prisioneiros, mas sim técnicos assalariados supervisionavam o trabalho. Eles trabalhavam na área limpa e bem iluminada do túnel, muitas vezes ao lado dos prisioneiros que morriam de exaustão e doença. O papel de Von Braun é controverso até hoje. Embora ele não fosse diretamente um guarda-cés, ele era o utilizador final da mão de obra escrava. Registros históricos indicam que ele visitava o Mittelwerk regularmente, testemunhando as condições atrozes e as pilhas de cadáveres, mas focava-se exclusivamente na eficiência da produção. Esta indiferença científica perante a desumanidade em massa é um dos aspectos mais frios e terríveis da história. O início da resistência ativa, apesar de viverem na escuridão e de enfrentarem a morte diária. Os prisioneiros não estavam completamente passivos. No ambiente de produção do V2, surgiu a oportunidade para a sabotagem. Liderados por prisioneiros franceses e comunistas alemães, formou-se uma rede de resistência nos túneis. A sabotagem era subtil e mortal para o esforço de guerra nazi, defeitos de montagem, inserir peças defeituosas, misturar substâncias erradas no combustível, ou apertar porcas ligeiramente a menos para garantir que o V2 falharia ou desviaria o seu curso após o lançamento, atraso na produção, atrasar deliberadamente o trabalho sem ser pego, uma arte conhecida como bumelante ou atrasador. Para cada V2 que chegava com sucesso a Londres, muitos mais falhavam devido a defeitos de fabrico, uma homenagem secreta aos prisioneiros que arriscavam as suas vidas para garantir o fracasso da arma de vingança de Hitler. A SS reagiu com execuções em massa por enforcamento nos próprios túneis, mas a resistência nunca parou. O Mittelwerk torna-se o coração negro da engenharia nazi, um lugar onde a morte em massa era um subproduto planeado da produção de alta tecnologia. A brutalidade inicial da vida no subsolo levou a uma crise. O caos,
a doença e as mortes massivas dos primeiros meses estavam, ironicamente, a prejudicar a eficiência da produção de mísseis V2, a ESE decidiu que, para manter a produção da arma de vingança, seria necessário organizar o terror de forma mais metódica. Mittelbau dora a formalização do inferno em meados de 1944. O acampamento subterrâneo, o túnel 46, foi evacuado e os prisioneiros foram transferidos para quartéis reconstruídos no exterior, na encosta da montanha. Este foi o nascimento formal do campo de concentração Mittelbau dora, que se separou administrativamente de Buchenwald. Embora viver acima do solo significasse ver a luz do dia, o novo campo era um inferno frio, rodeado de arame farpado eletrificado e torres de vigia. A mudança não foi uma melhoria humanitária. Foi uma otimização da morte. O propósito continuou a ser o extermínio pelo trabalho, Vernichtung durch Arbeit. As táticas de extermínio à morte em Mittelbau não vinham primariamente das câmaras de gás, mas de uma combinação lenta e implacável de fatores que esmagavam o corpo até o ponto da falência total. A dieta da morte, a subnutrição crônica, era a ferramenta mais eficaz. A ração de fome, mantendo os prisioneiros num estado constante de inanição, garantia que eles sucumbissem rapidamente à doença e à exaustão. Os prisioneiros eram chamados de Musel, Ener, uma palavra alemã para muçulmanos, embora o termo não tivesse a ver com a religião, mas com a imagem de um esqueleto coberto de pele, lembrando alguém que se ajoelha em oração por debilidade. A doença industrial, o pó de anidrite e as condições gélidas dos túneis causavam bronquites e tuberculose galopantes. A disenteria era endêmica. Como o trabalho tinha de continuar, SS criou as enfermaria, revirando o significado original para os doentes terminais. Locais onde os prisioneiros eram deixados a morrer de negligência e fome, sendo ocasionalmente levados para outros campos de extermínio quando o espaço se tornava escasso. O medo constante, as execuções eram públicas e teatrais. Pendurar prisioneiros acusados de sabotagem ou tentativa de fuga era uma exibição rotineira de poder, realizada frequentemente nas próprias galerias da Mittelwerk. O objetivo era manter a obediência e paralisar qualquer tentativa de resistência. A corrida contra o tempo e o fogo no céu, apesar da carnificina nos túneis, a produção do V2 aumentou. Em setembro de 1944, a primeira salva de mísseis VR produzida em série atingiu Londres e Paris. E mais tarde Antuérpia e Liege. O V2 era uma arma de terror puro. Devido à sua velocidade supersônica, mais de 5.760 km por hora, ele atingia o alvo antes que o seu som fosse ouvido. O que significava que as vítimas não tinham aviso. Londres sofreu mais de 1.400 ataques e o impacto psicológico foi profundo. Era a primeira arma balística da história a ser usada em combate, um prenúncio da Guerra Fria. O paradoxo da tecnologia e da escravidão, aqui reside o paradoxo mais obscuro da Mittelwerk. Engenharia avançada. O V2 era a ponta de lança da tecnologia. Envolvia sistemas de navegação giroscópica complexos, motores de foguete de impulso maciço e um corpo aerodinâmico montado com tolerâncias mínimas. Trabalho primitivo, a montagem desses mísseis sofisticados era feita, em grande parte, por mãos esqueléticas e inexperientes, sob a ameaça constante do chicote. O resultado final é chocante. Estima-se que, ao todo, cerca de 6.000 mísseis V2 foram construídos. Mais de 3.200 civis foram mortos pelos V2S na Europa, a maioria em Londres e Antuérpia. No entanto, o custo para sua produção foi muito maior. Mais de 20.000 prisioneiros morreram no complexo Mittelbau dora, principalmente devido à exaustão e às condições de trabalho, tornando a Mittelwerk uma fábrica onde mais pessoas morreram a construir a arma do que foram mortas pela arma em combate. O túnel da morte não foi apenas a fábrica do V2. Foi o maior cemitério de prisioneiros na Alemanha, onde a ambição tecnológica nazi foi paga com o sangue da escravidão em massa. O Mittelwerk era um palco de contradições morais e tecnológicas, governado por dois homens cujas ambições e crueldade moldaram o destino de dezenas de milhares. A sua interação, o cientista e o carrasco definiu a natureza da arma de vingança. Os arquitetos do terror Wernher von Braun, a pureza da ciência.
Von Braun representava a pureza do objetivo tecnológico. Para ele, o V2 era o futuro, a porta para o espaço. A Mittelwerk era apenas o meio logístico para atingir esse fim. Embora visitasse regularmente as instalações e estivesse inequivocamente ciente da taxa de mortalidade e da brutalidade, chegando a confirmar essa necessidade de mais prisioneiros quando a produção diminuía, a sua motivação era aprimorar o míssil, não a ideologia nazi. Esta desumanidade por negligência intelectual permitiu-lhe justificar o uso do trabalho escravo em nome do progresso. General Hans Kammler, eficiência da morte, o general Hans Kammler. Oficial de alta patente da SS e engenheiro civil, era o verdadeiro arquiteto operacional do terror. Kammler já havia supervisionado a construção de Auschwitz. Ele era obcecado por prazos, logística e descarte eficiente. Para Kammler, o sofrimento e a morte eram meros dados estatísticos. Foi ele quem ditou o ritmo insano do trabalho, forçado a 4, Ger, Tebal, garantindo que os prisioneiros fossem consumidos rapidamente para dar lugar a novos transportes. Kammler representava a fusão perfeita entre a ideologia das SS e a brutalidade industrial. A sabotagem em detalhe, a rede de resistência nos corredores frios da Mittelwerk, a rede de resistência entre os prisioneiros, composta principalmente por engenheiros franceses. Comunistas alemães e trabalhadores polacos, floresceu apesar do risco de enforcamento. A sua resistência não era apenas para sobreviver, era para vingar os seus companheiros mortos e minar o esforço de guerra. As táticas de sabotagem tornam refinadas e cirúrgicas, explorando a complexidade da máquina V2, o fio curto, nos sistemas de ignição e navegação. Os prisioneiros inseriam pequenos pedaços de borracha ou madeira que fariam o sistema elétrico falhar momentos após o lançamento, desviando o míssil ou fazendo explodir prematuramente. Contaminação do tanque, na montagem dos gigantescos tanques de etanol e oxigênio líquido, os prisioneiros introduziam areia ou limalha de metal. Esta contaminação não era detetável no controle de qualidade imediato, mas destruía as bombas de combustível e as turbinas do motor em pleno voo. O erro milimétrico. A montagem era realizada com tolerâncias mínimas. Prisioneiros com conhecimento técnico inclinavam os giroscópios de navegação em frações de grau. O erro era insignificante no solo, mas resultava em desvios de quilômetros no alcance máximo, garantindo que o míssil atingisse o campo ou o mar em vez de Londres. A Sé sabia que a sabotagem existia. A resposta era a repressão brutal e aleatória. Milhares de prisioneiros foram executados no campo de Dora, a maioria por suspeita de sabotagem, muitas vezes sem qualquer prova. O terror de Kammler era a última linha de defesa da tecnologia de Von Braun, o colapso e a Operação Overcast. À medida que 1945 avançava, o barulho distante da artilharia ocidental tornou-se audível nos túneis. O exército dos Estados Unidos da América estava a avançar rapidamente. Kammler, desesperado para salvar a tecnologia V2 e eliminar as testemunhas dos seus crimes, deu ordens finais e terríveis: eliminação de provas, destruir todos os registros do trabalho escravo e, se possível, os próprios túneis. Destino final: executar ou evacuar todos os prisioneiros. Os aliados, no entanto, não estavam apenas interessados em parar a guerra, estavam interessados no futuro. O V2 era o prêmio máximo. A Operação Overcast, mais tarde renomeada Operação Paperclip, foi lançada para capturar Von Braun. Os seus engenheiros e o máximo possível da tecnologia Veministo, a corrida armamentista da Guerra Fria estava prestes a começar. Antes mesmo da Segunda Guerra Mundial ter terminado na Europa. O último horror, a Marcha da Morte, em abril de 1945, enquanto o exército dos Estados Unidos da América se aproximava de Nordhausen. A Sé ordenou a evacuação de cerca de 4.000 prisioneiros da Mittelwerk. Este foi o ato final de crueldade de Kammler. A Marcha da Morte. Os prisioneiros foram forçados a marchar sob a mira das armas em direção ao campo de concentração de Bautzen ou a outros locais remotos, numa tentativa de esconder os crimes. Muitos sucumbiram à exaustão e foram baleados na beira da estrada. O destino final de alguns prisioneiros que não puderam ser evacuados foi ainda mais sombrio:
Centenas foram trancados em barracões e queimados vivos pela SS no último momento. Quando as tropas americanas, lideradas pela 3ª Divisão Blindada, finalmente entraram na Mittelwerk em 11 de abril de 1945, o que encontraram foi um depósito de mísseis inacabados e, no campo de Dora, um horror indescritível, centenas de corpos amontoados e as evidências de um matadouro industrial. Em 11 de abril de 1945, a 3ª Divisão Blindada dos Estados Unidos chegou a Nordhausen. O que encontraram no campo de concentração de Mibaldora foi um horror que rivalizava com os piores campos de extermínio. Centenas de corpos jaziam não apenas nas casernas doentes, mas também nos próprios túneis da fábrica. Deixados para trás na pressa da evacuação final da SS, a revelação do horror, os soldados aliados não encontraram apenas vítimas. Encontraram testemunhas. Os sobreviventes, famintos e traumatizados, contaram a história do trabalho forçado, da umidade, dos espancamentos e da morte industrial que sustentava a produção do míssil. A indignação foi imediata. Os oficiais americanos forçaram os residentes de Nordhausen a ajudar a enterrar os mortos num funeral em massa. Uma tentativa de confrontar a população local com os crimes cometidos à porta de casa. O número total de mortos ligados ao complexo de Doramik ultrapassaria os 20. 000 prisioneiros, mais de 3 vezes o número de vítimas civis que os mísseis V2 mataram no Ocidente. O tesouro subterrâneo, poucos dias após a descoberta do campo. A atenção mudou do horror moral para o prêmio tecnológico escondido no interior da montanha Konstantin. O sistema de túneis revelou a fábrica Mittelwerk, uma maravilha subterrânea intacta com mais de 70 quilômetros de corredores de produção. Os aliados ficaram espantados. Encontraram centenas de mísseis Vimnesto prontos ou em fases avançadas de montagem, milhares de peças sobressalentes e, mais crucialmente, os planos de engenharia para o futuro, incluindo o sucessor planeado do V2. O míssil A9O na tecnologia era nos lá à frente de qualquer coisa que os Estados Unidos da América ou a URSS tivessem desenvolvido. A corrida ao espaço e a Guerra Fria que se avizinhava estava ali pronta a ser saqueada. A Operação Paperclip, o saque de Von Braun, exército dos Estados Unidos da América agiu com uma velocidade espantosa e com uma clara falta de moralidade. Nasceu a Operação Paperclip originalmente, Overcast. O objetivo era simples, obter os cientistas alemães mais valiosos. Independentemente do seu passado nazi ou da sua cumplicidade com o trabalho escravo, e levá-los para a América. O general Kammler havia desaparecido, seu destino final é um mistério até hoje. Mas Wernher von Braun e a sua equipe estavam prontos para a transição. Von Braun e os seus principais engenheiros renderam-se às forças americanas numa montanha na Baviera. A sua rendição foi estratégica. Ele viu os Estados Unidos da América, e não a URSS, como o único país com os recursos e a ambição necessários para realizar o seu sonho. Construir foguetes que alcançassem a Lua. A cumplicidade de von Braun com a escravidão e o regime nazi foi rapidamente limpa e arquivada, substituída por um currículo focado unicamente no seu gênio científico. O saque americano e soviético a Mittelwerk tornou o centro de um frenesim de pilhagem. Os americanos, cientes da iminente chegada dos soviéticos, montaram uma operação massiva. Eles carregaram mais de 300 vagões de comboio com peças V2, ferramentas, planos e mísseis completos. Este material valioso foi transportado para os Estados Unidos da América, onde formaria a espinha dorsal do programa de mísseis americano. Quando os soviéticos chegaram em julho de 1945, encontraram uma montanha vazia. O ouro tecnológico havia desaparecido. Frustrados, os soviéticos reagiram com a sua própria versão do Paperclip, capturando cientistas alemães de segundo escalão que haviam sido deixados para trás, forçando-os a reconstruir a produção do V2 em solo soviético. O Mittelwerk foi assim despojado de tudo o que era valioso, transformando de uma fábrica de terror nazi para o epicentro da transferência de tecnologia que daria início à Guerra Fria e à corrida espacial. A moralidade de usar a ciência construída sobre os cadáveres de 20.000 prisioneiros foi varrida para debaixo do tapete em nome da segurança nacional americana. Com a guerra na Europa terminada, o terror da Mittelwerk cedeu lugar a duas realidades distintas,
a impiedosa busca pela tecnologia e a tentativa de restaurar a justiça. O destino de Wernher von Braun, ascensão americana Wernher von Braun. O cientista-chefe do V2 tornou-se a joia da coroa da Operação Perkle. Ele e a sua equipa foram discretamente transferidos para os Estados Unidos, onde a sua cumplicidade com o regime nazi e o uso do trabalho escravo foram minimizados pelo governo em nome da segurança nacional. Von Braun foi colocado à frente do programa de mísseis do Exército dos Estados Unidos da América e, mais tarde, da NASA. Ele cumpriu o seu sonho, usando a tecnologia e o conhecimento adquiridos na Mittelwerk para desenvolver os foguetes que levariam os Estados Unidos da América ao espaço, culminando no poderoso foguete Saturn V que impulsionou o programa Apollo. O paradoxo moral era absoluto, a tecnologia que havia matado. 20.000 prisioneiros no subsolo da Alemanha trouxeram a fundação da exploração espacial humana. Von Braun morreu como um herói americano, o pai da ciência dos foguetes, com as suas mãos manchadas de sangue ignoradas na narrativa oficial. Os julgamentos de Dora e a justiça limitada nem todos escaparam ao julgamento. Entre 1947 e 1948, os aliados realizaram os julgamentos de Dora, focados nos crimes cometidos no complexo Mittelbau-Dora. Acusados, principalmente guardas S, capos, capatazes, prisioneiros envolvidos em espancamentos, execuções e a marcha da morte. Sentenças, muitos foram condenados à morte por enforcamento e outros a longas penas de prisão. No entanto, a justiça foi incompleta. Muitos dos oficiais de topo das SS, incluindo o arquiteto do terror Hans Kammler, desapareceram no final da guerra. Kammler nunca foi julgado, e o seu destino permanece um dos maiores mistérios da guerra. Alguns acreditam que ele foi executado pela SS para evitar a sua captura, outros que foi discretamente levado para o Ocidente. A ausência de Kammler e a absolvição de Von Braun deixaram os sobreviventes com um sentimento amargo de que os maiores responsáveis pela morte industrial nunca pagaram o preço. A montanha silenciosa, o legado de Mittelbau após a guerra. A área onde a Mittelwerk estava localizada caiu sob o controle da Alemanha Oriental RDA. O regime comunista demoliu parte da entrada do túnel e usou a área para armazenamento, negligenciando a memória dos prisioneiros. Hoje, o complexo de Mittelbau-Dora foi transformado num local de memória e museu. Os túneis são, em parte, acessíveis e revelam a escala da fábrica subterrânea e o horror da vida dos prisioneiros. O local serve como um lembrete físico e solene, o alerta científico. A Mittelwerk é um memorial à forma como a busca por tecnologia de ponta pode anular a moralidade e como progresso pode ser construído sobre a escravidão e o extermínio. O sacrifício esquecido. O local honra a memória dos mais de 20.000 prisioneiros que morreram escavando o seu próprio túmulo e cuja resistência silenciosa tentou sabotar o mais ambicioso projeto militar do Terceiro Reich. A história da Mittelwerk é a história da humanidade em seu ponto mais baixo, onde a escuridão da ideologia nazi se encontrou com a luz da ciência, e onde o custo final foi pago em vidas humanas, tudo para construir o caminho para as estrelas. O preço do espaço foi pago com o sangue de 20.000 vidas. A história da Mittelwerk força-nos a perguntar: o progresso científico justifica a crueldade humana? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Wernher von Braun deveria ser lembrado como o gênio da NASA ou como cúmplice do terror nazi? Queremos ler a sua perspectiva. Se esta revelação sombria sobre as origens da corrida espacial o fez pensar, não se esqueça de deixar o seu like e de Sergipe inscrever no Arquivo Bravo. A sua subscrição é o que nos permite continuar a desenterrar estas histórias essenciais. Ative o sino para não perder o nosso próximo mergulho nos arquivos mais proibidos da história, para continuar a sua jornada no Arquivo Bravo. Veja o nosso vídeo ao lado para descobrir mais histórias macabras e que nunca te contaram sobre a Segunda Guerra Mundial. Até o próximo vídeo. Dispensados!